Olá, irmãos! Mas que satisfação adentrar nas vossas casas para dirigir este culto online via Facebook e YouTube neste 7 de março de 2021. Que Deus abençoe a tua família, que o Senhor guarde e proteja a todos os seus e que possamos continuar caminhando, servindo ao Senhor com alegria, mesmo nas maiores dificuldades ou mesmo nos maiores desafios. Quero te convidar a estar orando e clamando ao Senhor que abençoe a nossa terra, que cuide de todos os nossos familiares, amigos, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja e também abençoando a todos aqueles que estão agora ouvindo a nossa transmissão, nosso visitante, querido irmão e amigo que nos visita, que está acompanhando a nossa live aqui pela primeira vez. É um prazer poder transmitir a mensagem da Palavra de Deus ao teu coração. Convido a todos a orar e depois de orarmos, vamos cantar em louvor ao nosso Deus. O nosso grupo de louvor estará ministrando os cânticos e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos e esteja orando juntamente comigo. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela vida, te louvamos pela família, te louvamos pelos maiores presentes que o Senhor tem nos dado. Saúde, a tua direção, a tua orientação e também, Pai, neste tempo de maior desafio que a nossa terra vem enfrentando, quero te pedir que o Senhor abençoe a todos aqueles que se encontram enfermos, livrando a nossa terra de todo este mal causado pelo coronavírus. Peço que o Senhor abençoe a todos os médicos, enfermeiros, toda a classe que trabalha na área da saúde, em especial, e que o Senhor continue dando sabedoria e sabedoria em dobro àqueles que administram a nossa terra, todos os governantes, autoridades constituídas. Mais uma vez oramos por eles, pedindo que o Senhor esteja trazendo aos seus corações a orientação correta para benefício de todo o povo. Assim oramos e queremos te louvar e engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, cante com alegria aí juntamente com a sua família. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Vamos começar agora cantando Abra os olhos do meu coração, exaltando o Senhor como Ele merece. Amém? Abra os olhos do meu coração, quero te ver.
Que maravilha podermos cantar em louvor ao nosso Deus. E como nós estivemos louvando ao Senhor com esta canção que nos compele a orar ao Senhor, pedir que Ele renove um espírito inabalável em nossas vidas, eu conclamo a todos vocês que nos acompanham nesta live, a todos vocês que estão celebrando a Jesus conosco neste culto online, a estarem com o coração aberto. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Já tenho preparado aqui os elementos da ceia e ao final da nossa mensagem nós vamos estar então aqui refletindo, analisando nossas vidas, como é a mensagem da ceia, sempre analisar as nossas vidas e através do que nós aprendemos aqui nesta palavra, certamente vamos falar com Deus e o Senhor falará conosco. Mas entrando propriamente aqui na introdução da mensagem, queridos irmãos e amigos que nos acompanham, eu gostaria de comentar contigo o seguinte: em tempos difíceis, e como estamos vivendo em um tempo bastante difícil, nós temos a tendência de ficar indignados com a maldade do coração de certas pessoas. Ou o ser humano, ele sempre se indigna com a maldade do coração dos outros seres humanos, né? De pessoas que parece que não fazem outra coisa a não ser transmitir maldade aos demais. E comentar sobre atos de maldade em palavras e atitudes que as pessoas fazem ou que as pessoas fizeram faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. Não é mérito apenas teu que me ouve aqui, que assiste a esta transmissão, que assiste a este culto, que cultua ao Senhor juntamente comigo aqui. Não é apenas um mérito das pessoas que tu conheces, mas de todos nós. Todos nós temos esta tendência a comentar sobre o que passamos na mão de outras pessoas. Fulano me ofendeu. Aquela pessoa me ofendeu desta maneira, ou com esta palavra, ou com este gesto. E ainda que isto tenha ocorrido há bastante tempo, pode ser uma forma ou um gatilho para se revitalizar mágoas do passado para muitas pessoas. É uma tendência nossa do ser humano. Se eu me lembrar e ficar alimentando certas lembranças, será um gatilho, será uma forma de tudo se revitalizar na minha vida e eu ficar só lembrando daquilo que ocorreu comigo lá no passado, da maldade que me fizeram. Então, eu gostaria de fazer com que os irmãos reflitam, assim como Deus me fez refletir nesta mensagem, neste trecho da Bíblia, este trecho que é apenas a introdução do capítulo número 5 da carta de Tiago, que nos compele a suportar os sofrimentos. Nós aprendemos com a Bíblia, Jesus nos deixou bem claro que no mundo teríamos aflições, João 16:33, um texto bem repetido pelos cristãos. Nós sabemos que passaremos por situações difíceis, mas devemos ter bom ânimo, pois o nosso Senhor venceu este mundo. Então, este trecho aqui, nesta introdução da carta, do capítulo 5 da carta de Tiago, nós aprendemos que devemos nos manter fiéis, ainda que esteja difícil, pois Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. E Ele sabe o que nós passamos, e Ele tem um juízo para todo o opressor, para todo aquele que nos oprimiu. Ele tem um juízo para os oprimidos, no sentido de dar alívio para os oprimidos. O Senhor, Ele cuida de todos nós. E eu queria encaixar também nessa introdução uma frase que eu li essa semana, frase de rede social, que diz assim: não questione Deus por afastar alguém da sua vida. Ele pode ouvir conversas que tu não consegues ouvir. Lembre-se bem desta frase, de tudo que nós vamos tratar aqui, de pessoas que fazem o mal para outras pessoas, de pessoas que são oprimidas e que muitas vezes vão guardando ressentimentos no coração. E vamos observar que à luz da palavra, ainda que seja difícil, ainda que nós tenhamos dificuldades nos relacionamentos, nós precisamos nos manter fiéis ao nosso Deus, ficarmos firmes com um espírito inabalável. Te convido a ler comigo, então, a carta de Tiago, no capítulo número 5, dos versículos de 1 a 6, que diz assim:
Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Irmãos, neste texto, nós vemos Tiago anunciando a destruição dos ímpios ao estilo do profeta Amós lá no Antigo Testamento. E uma pergunta para a nossa reflexão se faz presente quando lemos esse texto. Quais são as razões para nos mantermos fiéis mesmo na opressão? A primeira razão, eu diria para ti, meu irmão e meu amigo, mantenha-se fiel, porque os exploradores do mundo já estão condenados. E quando nós vemos aqui Tiago falando para os ricos, nós precisamos compreender o seguinte: ele usa uma forma de expressão que se usava lá neste primeiro século. Ela usava figuradamente os termos rico e pobre para se referir ao ímpio e ao justo. O rico aqui é todo aquele que faz uma maldade ou todo aquele que tem o poder para oprimir o seu próximo. Tiago, ele não os chama ao arrependimento. É interessante que ele chama a atenção quanto ao seu sofrimento e por isso que ele os manda chorar. Ele diz ali no primeiro versículo, chorem, lamentem-se. Então, se nós entendemos que ele usou figuradamente o termo rico para ímpio, nós vamos passar a tratar aqui do texto como se ele estivesse falando com os ímpios. E não vamos aqui abordar o tema da riqueza ou da busca por bens, não é no sentido de termos ganância, termos um cuidado com a ganância, mas sim que os gananciosos, destacados aqui como ricos ou ímpios, eram pessoas que oprimiam aos outros. A sua ganância os fazia oprimir a todas as outras pessoas mais fracas, no sentido de terem menos poder, e as pessoas mais fracas e com menos poder dependiam do trabalho que estes ricos ali então lhes proporcionavam. O ímpio, ele não se arrepende, ou melhor dizendo, o ímpio que não se arrepende, ele está debaixo da sombra do juízo, como os profetas do Antigo Testamento destacaram. E Tiago está falando no mesmo tom que eles. Ele fala de eventos futuros como já sendo presentes. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, o que é de vocês está guardado. Olha, todas estas coisas que vocês fazem hoje, lá no futuro haverá um juízo para isto. E isto já está decretado. Então ele fala como se isto já estava ocorrendo, esse juízo, mas isto viria lá na frente. Tiago fala desse juízo de Deus e dá uma ênfase no desvalor. Preste bem atenção nesta palavra, desvalor, das coisas que os homens se dedicaram a obter, a proteger e a desfrutar. Quando ele fala então aqui contra os ricos da época, ele está olhando para pessoas egoístas que lutaram muito para obter, proteger e desfrutar de coisas sem pensar no seu próximo e explorando o seu próximo. Quero mais uma vez destacar aqui, não há nenhuma palavra na Bíblia que nos faça pensar que devemos ser contra termos riquezas ou contra termos bens materiais. A Bíblia destaca muito bem que aquelas pessoas que têm riquezas, que têm bens materiais, devem ter um coração aberto e repartir e abençoar as outras pessoas. Mas a Bíblia não diz que nós não podemos ser ricos. E quando Tiago fala aqui, ele dá uma ênfase
a ganância das pessoas, aquelas que são chamadas de ricas, mas que na verdade são pessoas ímpias. Ele vai destacar estas riquezas que as pessoas lutaram tanto para ter, como riquezas apodrecidas, bens materiais acumulados, e não era necessariamente um capital, mas eram bens acumulados como grãos ou gêneros alimentícios que se estragam, que são perecíveis, e também como as roupas que corroem, tudo isso destacado aqui no versículo número 2. O autor aqui, Tiago, ele está falando de um modo figurado. E é interessante também observar no verso 13, ele vai dizer que o ouro e a prata de vocês enferrujam, é assim que ele diz. Mas ele fala figuradamente, porque ele sabia que os metais como o ouro e prata, eles não enferrujam. Nós sabemos que o ouro ou a prata, eles não pegam a ferrugem como o ferro ou outros metais, eles, quando muito, ficam com alguma sujeira, uma camada de zinabre ou algum tipo de sujeira. E no primeiro século aqui já era sabido isso pelas pessoas, já era sabido por Tiago. Mas ele usa isto como uma figura de linguagem ou uma imagem bem tradicional para afirmar, mais uma vez usarei esta expressão, o desvalor da riqueza em comparação com o valor da lealdade a Deus. Então, ele diz no verso 3 aqui que tudo isso vai ser, tudo isso que eles buscam obter, que eles protegem, que eles desfrutam, explorando os outros, vai lá no final trazer um juízo terrível para eles. Diz o texto no verso 3, a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Ele então está aqui acusando os ímpios de usar a sua riqueza egoisticamente, que é o contrário do que a palavra de Deus, especialmente ali quando o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a aconselhar aos ricos, ele diz que os ricos devem então serem abençoadores dos outros. E aqui Tiago está tratando desse tema, mostrando a realidade daqueles que usam a riqueza de maneira egoísta. Ele também usa uma expressão interessante, como fogo lhes devorará a carne. Ou seja, ele faz uma descrição poética da ferrugem comendo o metal e do fogo consumidor de juízo para destacar um quadro de destruição final. Então, esses 3 primeiros versos nós podemos observar. Devemos nos manter fiéis, porque os exploradores do mundo já estão condenados. Ele termina no versículo número 3, a última frase diz assim, vocês acumularam bens nestes últimos dias. Tiago não está falando para um grupo de pessoas seletas e não está ali se referindo aos últimos dias deles naquela época, mas sim ele está falando, olha, nesses últimos dias vocês acumularam bens. E quando ele diz isto, ele está dizendo, no tempo final de vocês o juízo virá. Tenham certeza disto, o juízo virá sobre vocês. Então, esta é a primeira razão para nos mantermos fiéis, ainda que nós estejamos sendo oprimidos. Porque Deus, ele já tem a condenação preparada para os exploradores do mundo. Em segundo lugar, a segunda razão que eu quero destacar aqui nesse texto é que nós devemos nos manter fiéis, porque Deus cuida de nós quando os outros são injustos conosco. Eu diria então, agora mais, olhando nos teus olhos, se eu pudesse ver os teus olhos aqui, mas você pode ver os meus olhos aí na transmissão. Mantenha-se fiel, porque Deus cuida de ti quando os outros são injustos contigo. Lembre-se disto. Eu quero lembrar aquela frase da introdução. Não questione Deus por afastar alguém da tua vida. Ele pode ouvir conversas que tu não consegues ouvir. Lembre-se disto. E agora, no versículo 4, nós podemos compreender esta verdade que eu destaquei aqui como resposta desta pergunta tão interessante. Quais as razões para nos mantermos fiéis, mesmo na opressão? E a resposta, ela vem lembrando-nos que Deus cuida de nós. No versículo 4, nós vemos assim, está clamando, né? No versículo 4, diz assim, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e vocês retiveram com fraude, está
clamando contra vocês. Esta expressão era uma forma judaica, era uma expressão judaica e era uma forma de mostrar uma realidade a exemplo do que foi descrito lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 10. O sangue de Abel clama na terra. Então, a partir da escrita de Gênesis, a partir do ensino de Gênesis 4:10, todo o povo de Israel, eles tinham esta forma de expressão. Quando haviam dívidas, as pessoas elas cometiam atos ou maldade com as outras pessoas, então esta dívida de maldade era destacada dessa maneira, com esta expressão: olha, o salário deles está clamando, né? E isto aqui, meus irmãos, esse tema aqui, ele refere-se à recusa em pagar os trabalhadores ao final do dia de trabalho, conforme nós vemos na lei lá de Moisés, em Levítico capítulo número 19, versículo 13, que diz assim: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Também nós vemos em Mateus capítulo 20, verso 8, no exemplo que Jesus usou, nós podemos observar esta lei sendo cumprida. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então, irmãos, esta lei fora dada em benefício dos pobres, cujas necessidades eram tão agudas que não podiam esperar pelos salários até que as mercadorias de seus empregadores, até que as mercadorias dos seus patrões fossem vendidas. Por isso, eles deveriam receber o salário de um dia. Os trabalhadores pobres recebiam, então, diárias. E isso estava sendo retido. E na colocação de Tiago, ele vai a um ponto muito sério. Pessoas que eram empregadoras, que tinham poder aquisitivo para contratar outras pessoas, agiam desta maneira. Só que estas pessoas mal poderiam saber que Deus ouvia e Deus ouve as orações dos necessitados. Lembre-se disso, o Senhor ouve a tua oração. O nosso Deus, ele não está com os ouvidos fechados para a nossa oração e para o nosso clamor. Então diz o texto: chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E esta expressão, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, é uma transliteração grega de uma palavra hebraica chamada sabuat, ou sabuat, que indica a soberania de Deus. O que Tiago está querendo dizer aqui, então? Os ricos que pisoteiam os trabalhadores não têm poder. O Senhor dos Exércitos é soberano. Então eu quero enfatizar com esta palavra de Tiago, no final do versículo 4, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E digo a ti, meu irmão e meu amigo, mantenha-se fiel, porque Deus cuida de ti quando os outros são injustos contigo. Então, meus irmãos, vamos para a terceira razão para nos mantermos fiéis mesmo na opressão. Eu digo para ti, meu irmão e minha irmã, mantenha-se fiel, porque Deus conhece o fundamento da maldade dos ímpios. Deus conhece todas as articulações do mal, sejam aquelas que são sobre diversas pessoas ou sejam as articulações para uma pessoa em específico. Quero mostrar para os irmãos, segundo o nosso texto aqui, que os ricos eles contavam com o dinheiro dos pobres para viverem no luxo. No verso 5 diz: vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e fartam-se de comida em dia de abate. Nisto, Tiago destaca a demora no pagamento, e essa demora permitia que o empregador usasse aqueles fundos para si mesmo, para repô-los mais tarde, quando a colheita fosse vendida. Estavam então aqui os ricos violando a lei e demonstrando um egoísmo sem dar atenção às necessidades dos outros, especialmente aqueles pobres que tinham necessidades agudas, como já foi destacado. Tiago, ele emite aqui uma sentença de condenação. Da mesma forma como o animal é engordado para o abate,
O luxo dessas pessoas ímpias é a preparação para a sua destruição. Quando ele diz no final do verso número 5, o dia de abate, algumas versões diz assim, o dia de matança, ele faz uma referência ao juízo final. Então, Tiago, ele está dizendo, olha, Deus está vendo toda a maldade que vocês fazem, toda a opressão que vocês lançam sobre o povo, e Deus, tudo isso que vocês têm como luxo, como orgulho, como fartura, isso é como se vocês estivessem engordando para o dia do abate. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Jesus está vendo, e o dia do juízo virá sobre vocês. Os ímpios, eles condenaram e privaram os justos ao ponto de poder ser dito que eles os mataram. No verso 6, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu me lembro, ao ler esse versículo número 6, quantas vezes nós ouvimos notícias de pessoas que foram assaltadas, entregaram os seus pertences, entregaram os seus bens aos assaltantes, não ofereceram nenhum tipo de resistência, eles não reagiram de maneira nenhuma e mesmo assim os assaltantes maldosos, perversos, tiraram a vida dessas pessoas. Muitas notícias. Eu lembro, era criança, eu ouvi uma pessoa dizer assim, um bandido foi e matou um rapaz. Quando o rapaz entregou o seu tênis e disse para o bandido assim, era o único tênis que eu tinha. Nunca me saiu da memória essa notícia desse assalto. Então, eu quero destacar, meus irmãos, aqui, que todo aquele que oprime o outro com o poder, ele é o chamado aqui de ímpio, que é destacado nesse primeiro tempo, do primeiro século, como o rico que oprimia o pobre. O justo é uma expressão hebraica que significa aqui homens justos, mas a morte de Cristo também está na mente do autor. Só que primordialmente o autor está se referindo à incapacidade do pobre de oferecer resistência à esmagadora opressão que ele enfrenta. Então, aqui no verso número 6, Tiago dá uma ênfase, ele diz que os ricos, olha, vocês estão matando os pobres, eles não oferecem resistência, eles não têm como reagir e vocês estão os matando de maneira ímpia, injusta, com requintes de crueldade. Então, meus irmãos, devemos nos manter fiéis porque Deus conhece o fundamento da maldade dos ímpios. Deus está vendo tudo o que se passa conosco. E eu quero concluir esta mensagem, meus irmãos, lembrando que a carta de Tiago ela é cheia de ensinamentos e todos eles são importantes para a boa manutenção do cristianismo. E neste trecho nós vemos uma ênfase no cuidado de Deus com os justos e aprendemos a não incorrer nos erros ou no erro de viver uma vida reclamando pelas injustiças da vida. Não viva uma vida reclamando pelas injustiças da vida. A ordem é nos manter, ou a ordem é mantermos-nos fiéis, ainda que sejam injustos conosco, ainda que tenham pessoas que nos oprimem. O juízo de Deus sobre a iniquidade é certo. O justo deve se manter fiel a Deus, apesar de tantas iniquidades que sofre. Mantenha-se fiel, apesar de tantas opressões que tu tens passado. Tiago não fala dos ricos no sentido do poder aquisitivo, ele usa um exemplo, como uma figura de linguagem. E ele fala dos ricos aqui no sentido do poder exploratório de uma pessoa que oprime ao seu semelhante. Dessa forma, eu destaco que o rico é aquele que é rico de injustiça, podendo ser até mesmo uma pessoa pobre, financeiramente falando, que maltrata o seu próximo. Quero destacar também alguns exemplos de ricos: os opressores, o maldizente, o perverso, o abusador, o que vive passando a perna nos outros, o mentiroso, o agressor. É todo aquele que usa de força física ou moral para ofender alguém. E Deus,
o nosso Senhor, Ele não está alheio a esse mal e Ele cuida especificamente de todos os justos. Lembre-se disso, conte com a força de Deus mesmo nas maiores opressões. As lições finais que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, são as seguintes. Primeira delas, ainda que te ofendam, não desista da vida com Jesus na sua igreja. Você pode ser ofendido até mesmo dentro de uma igreja, dentro do contexto religioso. Ainda que te ofendam, não desista da vida com Jesus na sua igreja. Segunda lição, Deus é soberano e ouve a oração de cada justo, por mais simples que ele seja. Deus não está alheio aos cuidados que Ele deve te dar. Ele te cuida. Ele não está alheio também às opressões que tu sofre. E terceira lição, por mais que não tenhamos força para nos defender, temos um Deus soberano que nos guarda neste mundo injusto. E agora eu te convido a cantar essa canção que vai falar fortemente ao teu coração e depois que nós cantarmos juntos essa canção, nós vamos repartir os elementos da ceia, o pão e o cálice, eu aqui na transmissão e vocês aí nas suas casas, comam e bebam da ceia do Senhor, todos juntos em família, lembrando dos cuidados do Senhor sobre a tua vida, mesmo neste mundo de opressões. Nós celebraremos com vitória, porque Deus cuida de nós. Esse nome é maior que tudo, Ele é.
poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, o nome de Jesus. Como nós aprendemos aqui com Tiago, o Senhor dos Exércitos, Ele está ouvindo as nossas orações. Nós aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os exploradores deste mundo já estão condenados. Aprendemos que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós quando nós somos injustiçados. E nós aprendemos que Deus, Ele conhece o fundamento da maldade das outras pessoas, daqueles que oprimem ao mundo, daqueles que nos oprimem. E nesta noite que vamos celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de te fazer umas perguntas para a tua reflexão. Pegue aí na sua casa o elemento do pão, distribua para a sua família e você segurando o pão que representa o corpo do nosso Senhor, no memorial da ceia nós repartimos o pão, é uma lembrança do corpo do nosso Senhor. Eu te conclamo que tu estejas refletindo na tua vida nesse tempo. O que tu tens guardado no coração pelo fato de ter sido oprimido por pessoas ricas e no sentido de que essas pessoas elas foram ímpias contigo? O que ficou no teu coração? As opressões somadas dentro do teu coração, como tu tens trabalhado isso na tua vida? Outra pergunta que eu te faço: quais são as formas de opressão que tu já usou contra o teu próximo? De que maneira tu fostes ímpio e quais as impiedades que tu recebeu sendo justo? Porque eu e você, usando de algum tipo de poder, algum dia já maltratamos os outros e já recebemos maldade dos outros. Pense nisso. E nestas formas de opressão, lembre-se que Jesus entregou o seu corpo para que nós vivêssemos levando a sua mensagem de bondade e não de maldade. Também nós vimos nesse texto que aqueles ricos, eles retiveram o salário dos trabalhadores. Tenho retido o salário daqueles que trabalharam para mim? O que eu tenho guardado que preciso liberar a quem é de direito? O que eu tenho guardado há bastante tempo que está no meu coração? Diante do corpo de Cristo e diante do seu sangue representados, eu te convido a orar nesta noite. Eu vou orar agradecendo porque este memorial nos faz passar a nossa vida a limpo. E todas as opressões que nós passamos ou que nós fizemos os outros passarem devem ser colocadas diante do Senhor. Ore comigo neste momento. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos porque o Senhor enviou a Jesus, o nosso Senhor, para que Ele, entregando-se naquela cruz, dividindo o seu corpo, nós pudéssemos viver um cristianismo unido. E para que nós sejamos cristãos unidos, nós devemos entregar no Teu trono de graça todas as opressões que nos fizeram e também as maneiras como oprimimos aos outros. Pai, nós te pedimos perdão. Queremos, Pai, participar do Teu corpo, não apenas com a consciência limpa, o coração aliviado pelo que fizemos ou pelo que já recebemos, mas queremos, Pai, participar do Teu corpo, verdadeiramente perdoados por tudo aquilo que nós fizemos em termos de opressão aos outros e também aliviados por todas as opressões que passamos e conseguimos liberar o perdão, conseguimos viver bem, não reclamando de injustiças da vida no decorrer da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu poder o Senhor venceu a cruz e o Teu corpo, Ele fez com que nós tivéssemos esta unidade. A divisão do Teu corpo nos traz essa unidade e também o verter do Teu sangue nos traz o lavar de todos os pecados. Assim queremos celebrar este momento a Ti, Jesus, com gratidão nos nossos corações. É no Teu santo nome que oramos e Te agradecemos. Amém. Comamos do pão, irmãos. Tomemos do cálice, irmãos.
Meus irmãos e meus amigos, este é o cálice da aliança com Cristo e através dele nós temos liberdade das opressões do passado e também podemos rever a nossa vida e não oprimirmos a ninguém. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus, o nosso Senhor, estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço.